O discurso de Putin na reunião do Clube Valdai é um marco sobre o mundo multipolar. Em outubro de 2025, Sochi testemunhou algo notável. Vladimir Putin fez um discurso no Clube de Discussão Valdai que foi um verdadeiro guia para entender por que a ordem global está se transformando bem diante dos nossos olhos. Há 22 anos, o Clube Valdai tem promovido conversas sobre assuntos globais, mas a sessão deste ano foi diferente. Durante seu discurso e o momento de perguntas, Putin teve a oportunidade de explicar exatamente o porquê. Instituições como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai estão remodelando a forma como as nações interagem e por que tantos países do sul global estão correndo para se juntar a elas. Tenho certeza de que a maioria de vocês vai considerar este vídeo um esclarecimento profundo sobre o que é o BRICS e como ele atua em prol da humanidade. Então fique comigo até o final e, por favor, compartilhe seus pensamentos conosco. A maioria dos analistas não percebe isso sobre a multipolaridade. Ela não surgiu de algum movimento ideológico ou debate filosófico. Segundo Putin, a multipolaridade surgiu como uma consequência direta das tentativas de manter a hegemonia global. O sistema internacional, essencialmente, desenvolveu uma resposta imunológica ao ser organizado em uma única hierarquia com as nações ocidentais no topo. Isso é algo para se pensar por um momento. As nações não estavam se rebelando contra uma ideia. Elas estavam rejeitando um sistema que prometia segurança e prosperidade, mas não entregava nada. O fracasso aconteceu relativamente rápido pelos padrões históricos, e o que estamos testemunhando agora é a resposta global a décadas de promessas não cumpridas. Qual momento histórico você acha que melhor representa quando essa mudança realmente começou? A avaliação de Putin sobre a antiga ordem mundial liberal vai direto ao cerne da questão. A hierarquia, na verdade, era atraente para algumas nações porque removia a responsabilidade. Você podia simplesmente aceitar os termos, se integrar ao sistema e deixar que outros tomassem as decisões por você. Mas aqui está o problema que a destruiu por dentro. Essa abordagem não conseguiu resolver nenhum problema global significativo e continuamente criava novos. Os países que desempenhavam o papel do que Putin chamou de potências dominantes experimentaram uma sobrecarga interna, levantando questões entre seus próprios cidadãos sobre por que precisavam de um controle global tão ambicioso em primeiro lugar. O sistema entrou em colapso sob o peso de suas próprias contradições. Este é o momento de pedir a sua ajuda. Então, queridos amigos, cliquem no botão de curtir e compartilhem este vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar trazendo essa análise crítica para vocês. Então, a próxima meta para o ano que vem é alcançar 200 mil inscritos. Nas palavras do presidente russo, a história de origem do SEO revela tudo sobre por que instituições baseadas em consenso têm sucesso onde as hierárquicas falham. Tudo começou com as ex-repúblicas soviéticas e a China precisando resolver disputas de fronteira, e elas conseguiram isso com uma eficácia notável. A estrutura fez toda a diferença. As soluções surgiram não por meio de diretrizes impostas, mas através de um alinhamento genuíno de posições. A organização demonstrou alta eficácia em sua tarefa principal antes de expandir seu escopo de atuação. Isso se tornou o modelo de como as instituições multipolares devem funcionar. Quando as nações se aproximam como iguais, com respeito genuíno pela soberania, elas podem resolver até mesmo as questões territoriais mais sensíveis. E recentemente, em setembro de 2025, o presidente Xi Jinping anunciou na cúpula da OCS em Tianjin que a organização criaria um novo banco de desenvolvimento, comprometendo 2 bilhões de renminbi em doações, além de outros 10 bilhões de renminbi em empréstimos. Nós fizemos alguns vídeos sobre a recente cúpula da OCS. Por favor, dê uma olhada. Depois veio o BRICS. A formação do BRICS seguiu um caminho igualmente orgânico, e a fundação revela tudo sobre seu apelo. A estrutura inicial era o RIC, Rússia, Índia e China, proposta durante uma reunião em São Petersburgo. Putin relembrou uma observação crucial dessas primeiras discussões que se tornou a base filosófica. Não há pessoas aqui que queiram se impor a qualquer custo, impor seus interesses,
mas todos entenderam que o equilíbrio deve ser buscado. Esse princípio de buscar o equilíbrio em vez da vantagem mudou tudo. Quando o Brasil e a África do Sul entraram, eles passaram a fazer parte de um espaço onde nenhuma potência dominava e a especificidade civilizacional de cada membro era respeitada. Agora, em janeiro de 2025, a Indonésia se tornou o 10º membro do bloco, sendo o primeiro país do Sudeste Asiático a aderir. Em julho de 2025, o BRICS Plus ampliado conta com 20 membros e parceiros, representando 55,6% da população mundial e 43,9% da economia global, medido pela paridade do poder de compra. Nações sob domínio colonial veem o BRICS e a OCS como fundamentalmente diferentes. Essas organizações operam sem hierarquia ou subordinação. Elas existem para o desenvolvimento dos membros, não contra ninguém. Isso ressoa com as nações tratadas como parceiras menores, que agora afirmam com confiança seus interesses civilizacionais e os defendem contra influências externas. Uma pergunta para você: o que você acha que mais atrai os países, oportunidade econômica ou soberania política? Putin apresentou isso como uma nova onda de descolonização que vai muito além dos movimentos de independência do meio do século XX. As ex-colônias agora estão adquirindo soberania política, econômica, cultural e ideológica completa. Os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai oferecem espaços onde as nações podem cooperar sem abrir mão de sua autoridade de decisão ou comprometer suas identidades civilizacionais. A experiência da Rússia, sob sanções sem precedentes, fornece evidências empíricas para a tese de Putin sobre a inevitabilidade. Com mais de 30 mil restrições, a Rússia se tornou a recordista mundial em sanções. O objetivo era empurrar a Rússia para fora do sistema mundial e levá-la à autossuficiência econômica, demonstrando o que acontece com as nações que desafiam a ordem estabelecida. O colapso total dessa estratégia revelou algo crucial. O sistema global simplesmente não vai abrir mão da Rússia porque a Rússia é essencial para o equilíbrio geral do mundo. Esse equilíbrio é econômico, estratégico, cultural e logístico, entrelaçado no tecido da interdependência global. Putin destacou um exemplo revelador que expõe as contradições na política ocidental. Apesar das tensões políticas severas, a Rússia continua sendo a segunda maior fornecedora de urânio enriquecido para o mercado dos Estados Unidos, respondendo por aproximadamente 25% do combustível nuclear americano. O comércio é estável, lucrativo para ambos os lados e deve ultrapassar 1,2 bilhões de dólares em 2025. Enquanto isso, Washington pressiona países como a China e a Índia a deixarem de comprar matérias-primas e energia da Rússia. Mas a lógica econômica é inevitável. Se a Índia recusar a energia russa, ela perde até 10 bilhões de dólares. Se aceitar tarifas altas como punição, perde valores semelhantes. A lição para as nações do Sul global é clara. As grandes potências aplicam regras aos outros que elas mesmas se recusam a seguir. Putin descreveu as características definidoras desse novo ambiente multipolar que o tornam simultaneamente mais democrático e mais perigoso. O espaço é aberto e criativo, com poucas coisas predeterminadas, o que significa que muito depende da precisão e da reflexão nas ações de cada participante. As mudanças ocorrem de forma rápida e imprevisível, exigindo respostas instantâneas e em tempo real. O espaço é muito mais democrático, abrindo oportunidades para que um grande número de atores políticos e econômicos influenciem processos regionais e globais importantes. As especificidades culturais, históricas e civilizacionais de diferentes nações desempenham um papel mais importante do que nunca. Soluções viáveis só são possíveis com base em acordos que satisfaçam todas as partes interessadas ou a grande maioria, exigindo harmonia e equilíbrio em vez de uma simples regra da maioria. Embora o enfraquecimento das imposições anteriores represente benefícios claros, estabelecer um equilíbrio estável tornou-se muito mais difícil e implica riscos graves. Putin pediu um renascimento da alta arte diplomática, um retorno à diplomacia clássica que exige atenção,
respeito mútuo e a capacidade de negociar tanto com parceiros quanto com adversários. Isso contrasta com o que ele chamou de diplomacia ocidental do monólogo, onde as decisões são anunciadas em vez de negociadas. O espírito da diplomacia do século XXI exige ir além da filosofia de blocos e das obrigações rígidas impostas externamente com parceiros principais e secundários. O princípio fundamental passa a ser a capacidade de conciliar interesses que podem não estar sempre alinhados, mas que geralmente não são antagônicos. Essa abordagem exige paciência, sensibilidade cultural e uma verdadeira disposição para encontrar soluções mutuamente aceitáveis. Putin fundamentou sua visão em valores desenvolvidos ao longo de séculos dentro das culturas nacionais: história, ética, normas religiosas, geografia e espaço. Esses elementos criam civilizações únicas que não podem ser forçadas a se encaixar em modelos universais. Ele reconheceu que a unificação forçada fracassou tanto para a União Soviética quanto para o globalismo ocidental. A diversidade exige respeito, não padronização. A conclusão de Putin no Fórum Valdai foi clara: a realidade multipolar é permanente e uma ordem mundial estável exige um esforço universal. A era em que pequenos grupos decidiam por todos acabou. Os BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai elaboram conjuntamente novas diretrizes, fornecendo protótipos para uma diplomacia complexa. O sucesso deles prova que a cooperação baseada na igualdade enfrenta os desafios melhor do que as hierarquias. Essas instituições crescem porque oferecem uma parceria genuína, permitindo que as nações sigam seus próprios caminhos civilizacionais enquanto defendem sua soberania. Não há como voltar atrás. Tenho certeza de que você tem muitas coisas para dizer agora e ficaremos felizes em ler sua opinião nos comentários abaixo deste vídeo. Obrigada por assistir. Спасибо большое. Спасибо.